Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O Rosenvaldo Garcia, de Uberlândia, ele pede pra gente falar sobre o Triângulo das Bermudas. Acho que mais fácil é a gente falar de um triângulo de bermudas, né? Ou então de short. É com esse frio, né? Imagine, coitado do triângulo, que um quadrado de como é que chama? De penhoar. Aí é quadrada. É. Mas o Rosenvaldo, a gente, para entender Triângulo das Bermudas, é um negócio complicado. Primeiro que muita gente não acredita que isso exista como existe. Agora, ninguém explica por que aviões e navios sumiram de lá. Houve casos, por exemplo, de afundamentos em que, quando o navio afunda, geralmente a caldeira do navio, aquilo como é muito quente, que ele explode lá embaixo. E sobem pedaços do navio, sobem, né? Na época que navio tinha muita madeira, ainda hoje tem. Quer dizer, apesar de toda a estrutura de aço e tal, o navio tem muita madeira dentro, né? E coisas que boiam. E, no entanto, aqueles navios que sumiram, muitos deles, não houve nada boiando no mar para indicar que aqueles navios foram parar no fundo do mar. Onde é que eles foram parar? Houve um clarividente uma vez que disse ele que viu grudado aí num ponto do espaço sideral para cima, né? Não sei que distância daqui da Terra, sei lá. Aviões e não sei o que, parece que estava tudo agarrado lá, navios, tudo agarrado no alto, para cima, né? Agora 4 horas e 15 minutos. Agora, escute só como é difícil falar dessas coisas. O Hermeso Trismegisto disse que o que está em cima é igual ao que está embaixo, e o que está embaixo é igual ao que está em cima, para a realização do que está no meio, que é o ser humano que fica, observa, ele olha para cima, se sente perdido no macrocosmos, olha para baixo, se sente perdido no microcosmos. Ele é o observador, então, portanto, é mistério para cima, mistério para baixo, mistério para os lados, é mistério para todo lado, porque a vida é tocada a mistério. Sem mistério, sem dúvidas, o ser humano não evolui. Então não há explicação para isso. Esse tal clarividente que viu embaixo, né? Nós podemos confrontar as ideias dele com gente que já esteve numa região chamada região física mental abstrata, que a gente chama de Agartha, um local na Terra, e não as naves Agarthas, que eu já falei delas aqui, naves imensas responsáveis pelos dias da criação. Um local chamado Agartha que está intimamente ligado, esse local, a essas naves chamadas também de Agarthas, gigantes, né? Então, nesse local chamado Agartha, tem 7 cantões ou cidades que representam experiências na Terra, como se fossem museu do tempo, né? E tudo que se conseguiu de evolução aqui na Terra. Então, por exemplo, na primeira cidade agartina, ensinava o professor Henrique Zé de Souza, aquilo ali é uma tentativa de vida. Então tem coisas ali inexplicáveis para a ciência. Tentativa de vida nesse globo Terra aqui. Numa das tentativas, surgiu um tipo de vida que parece mais aquele filme A Coisa. Você se lembra, não? O pessoal pegava aquela coisa e bebia como sorvete, tomava como sorvete, e aquela tal a coisa era corrosiva e corroía o indivíduo todo por dentro, comia o indivíduo por dentro, né? Era carnívora essa coisa. Então, essa coisa, curiosamente, que existe na primeira cidade agartina, ela também é assim. E gente que já esteve lá, que podia ir para lá, afirmou o seguinte: isso aqui é esoterismo de boca a ouvido, ó. Vimos na primeira cidade agartina navios, aviões, etc., todos grudados em seres que foram a primeira tentativa de vida aqui na Terra. E é claro que, como aqueles seres são carnívoros, né? São nossos irmãozinhos, né? Porque a primeira tentativa de vida aqui, tudo que estava dentro foi comido lá embaixo. Então só tem a parte de lata, etc., que os bichos parecem que não gostam de lata, aço, essas coisas, madeira, né? Então ficou lá. Enfim, estariam no espaço ou estariam embaixo, né? Aí vem um esoterista, e no esoterismo mais puro de boca a ouvido que você possa imaginar,
ele diria assim, se ele fosse um sábio hindu antigo, diria: o que está em cima é Maya, mentira, não é como a gente observa daqui. Mas que diabo de Maya é essa que, se você, vamos supor que você saísse voando daqui e se chocasse com aquilo que a gente chama de planeta Marte, vá, o planeta vermelho, dizem, né? Evidentemente que você iria morrer com esse corpo físico, que você ia chocar, arrebentasse todo no planeta Marte, porque ele está lá. Então não é, a Maia não é assim como a gente imagina. A Maia é uma visão temporária, ou é uma espécie assim de projeção holográfica que traduz uma realidade que não é aquilo. Eu não estou conseguindo explicar, você está percebendo aí, né? Eu vou tentar explicar de uma outra forma. Por exemplo, quando Alessandra David Neal, uma mulher muito inteligente, descendente de americanos, mas nascida na França, portanto francesa, falava inglês, francês, mas não conhecia tibetano, e muito atraída para o Tibete, provavelmente ela deva ter tido vida anterior lá no Tibete, ou coisa parecida, né? E ela foi pedir a bênção desse Dalai Lama, que já estava refugiado na Índia, para tentar obter dele um passe para entrar no Tibete, mas mal sabia ele que o Dalai Lama era mal visto lá no Tibete, ou não bem-vindo, né? Porque os comunistas tomaram o Tibete e estão lá até hoje. O Tibete até hoje está sob domínio da China, né? E então a Alessandra David Neal, para poder conseguir entrar no Tibete, ela teve que dar uma volta de 7.000 quilômetros, mas foi muito interessante para ela, porque ela acabou vendo os Long Pass, né? Ou lamas voadores, que não eram nada mais nada menos que carteiros das lamazerias tibetanas. Só isso. E tem gente que pensa que isso aí é fantástico. Já pensou um ser voando? Isso é bobagem. No Tibete antigo era besteira, né? Ela viu cidades jinas, minúsculas, pequenininhas, né? Parece que flutuando no ar, assim. Ela viu, evidentemente, que noutra dimensão, né? Essas cidades jinas, ou rinas, né? Eu falei mesmo dos gitanos, ciganos, aí, ó. Começa a fazer ligação. Também não vou dar tudo mastigado demais, não, né? As ligações da coisa, como é que fica? O problema, o Rosenwald, é que nós temos várias dimensões de matéria. E tem coisa que é controlada pelo poder da mente de seres poderosíssimos que vivem entre nós e que são os grandes mestres, aqueles que estão na escada de Jacó. São seres fantasticamente poderosos e que só têm um propósito na vida: ajudar a obra de Deus no universo, e não ficar ajudando a gente aqui, atender pedidinhos nossos, porque são santinhos da Igreja Católica, desencarnados. Eu mesmo fiz tanta promessa com as almas do purgatório, coitadas. O cara morre, geralmente fica perdido, não sabe para onde vai no astral, né? É preciso de seres, por exemplo, almas atrapalhadas aqui que não sabem que morreram, né? E acabam tendo uma segunda morte no astral para poder ir para o plano mental e de lá voltar, coisa que muito espiritualista não sabe disso. E fica uma poluição miserável no planeta com os chamados cama-roupas ou corpos astrais, de gente que já morreu também no astral, teve a chamada segunda morte, né? E como não tem consciência para viver no astral ou em Duat, o chamado mundo dos mortos dos egípcios, que na verdade é o mundo de vivos, de ressuscitados, né? Esses seres então são obrigados a ir até o plano mental abstrato, que corresponde à Agartha também, mas entram lá dormindo, não sabe para onde ir, para depois voltar para cá. Não, para depois encarnar, e depois com um corpo físico mental concreto, um corpo outra vez astral, novo, né? Porque a gente estraga tudo com o corpo de desejo, o corpo astral, nós temos que ganhar um novo, né? Então voltamos com outra tendência, daí a influência da astrologia no caso. E depois um novo corpo físico, de acordo com os merecimentos, com o que você aprontou em vidas passadas. É magia por todo lado do universo. Então, se a Alessandra David Neal tivesse ouvido um indivíduo que estava sentado na lama lá com um gorrinho na cabeça, que era uma autoridade do brahmanismo importante, cheio de magia, um ser poderoso, um grande mestre, né? Ele teria passado para ela uma chavinha, Rosenwald, em que ela iria de Srinagar, ela ia andando quase que em linha reta. Estou falando linha reta da curva, sim, mas é quase linha reta, perto dos 7.000 quilômetros de volta que a Alessandra David Neal teve que dar. Então,
essa pessoa, ela iria andando em linha reta com o tradutor que sempre acompanhou, o guia, né? E quando chegasse numa montanha inexpugnável, com 6.000 e tantos metros de altura, não sei, pedaços do Himalaia, né? Ela ia chegar com o passe mágico que ela levaria e diria, né? Eu não sei o passe, eu vou dizer para você, vou inventar um passe antigo aqui. Abra-te, sésamo, pronunciado num tom correto. É que nem os lamas voadores tibetanos que, recitando um pequeno mantra mentalmente, eles mexiam com os gravitons da matéria que nós conhecemos hoje, graças às pesquisas de vida na Europa, com as chamadas partículas subatômicas, né? E o ser humano vence a gravidade e começa a flutuar no ar e voar. Alguns tinham que amarrar correntes nas pernas, porque se perdesse o controle, né? Do mantra que estava recitando, caía, se esborrachava aqui, se quebrava todo e podia morrer, como deve ter acontecido o acidente com esses lamas voadores, que eram só correios do Tibete, né? Mas para nós aqui isso é o fim da picada, porque o ocidental é muito bobinho ainda com relação a isso. Ele quer atravessar parede, ver mulher pelada do apartamento do vizinho, né? E roubar um cofre do Banco do Brasil, as bobagens na cabeça da pessoa, adquirir poderes para poder subir na empresa, né? Chegar a ser doutor em psicologia eletro-ziegfeldica, que o negócio nem existe ainda, né? Mas sem fazer prova, sem estudar, né? Ele compra ali a tese de mestrado dele e carimba, né? Doutor, pronto, ele sai com aquele título. É como um aluno que fica colando e não sabe nada. O ser humano é muito criança ainda, né? Ela, se tivesse pego essa senha, ela teria entrado no Tibete diretamente. Mas, por outro lado, o mal vira bem. Essa volta que ela deu, ela viu muitas coisas. Agora você vai hoje lá na Índia, vai. Aquela montanha que estava lá, sabe o que aconteceu com ela? Sumiu. Ela sumiu. Agora você pergunta pro hindu, mesmo de agora, os mais velhos da época, eu tô falando do século passado, pergunta, tinha uma montanha aqui, todo mundo de boca calada. Todo mundo de boca fechada. É vedado falar sobre isso. E, no entanto, a montanha sumiu. Você está percebendo, não? Tem uma parte aqui do Brasil, lá no Roncador, que o indivíduo vai entrando. Lá é mata de cerrado, Mato Grosso, né, e tal. Chega num determinado momento, você começa a ouvir uns sons estranhos, uns ruídos, parece locomotiva andando no meio da floresta, no meio dos bichos e tal. Você dá um medorréia nele que ele cai fora. Tudo coisa preparado pelos adeptos que protegem o lugar. Para o ser humano não descobrir o que não deve ainda, está muito cedo para ele descobrir isso, né? Os adeptos preparam essas coisas. Então, quem pode garantir para você que o que está em cima não é maia, né? Então, existem portais extradimensionais para você cair em outras dimensões. Portais estes que, por acidente, você pode cair num deles. Então, o Triângulo das Bermudas é mais ou menos isso. A ciência já descobriu isso. A ciência não, a ficção já descobriu isso. Já vimos vários filmes sobre isso, né? Tem uma série, por exemplo, de filmes, que eu assisti quase todos os filmes, achava interessante aquilo, que o indivíduo apertava um aparelhinho que ele descobriu, abria um portal do tempo, eles pulavam ali dentro, uns cientistas e os companheiros dele, e caíam sempre na mesma cidade, sempre, se não me engano, eu não sei, Chicago, sempre Chicago, caía, mas Chicago diferente. Então ali o cientista estava provando para ele mesmo que havia várias cidades de Chicago ao mesmo tempo, uma paralela à outra. E em cada cidade a coisa era diferente. Percebe? Então esses chamados universos paralelos são um grande mistério. Segundo a teosofia, a tradição teosófica, são 144 mil universos paralelos. Numa entrada dessa, num portal do tempo essa dimensional desse aí, você pode cair num universo paralelo e morrer, ou sei lá, perder a vida, ou então topar com um tipo de vida diferente da Terra, né? Um tipo de ar diferente para respirar, uma atmosfera diferente, sei lá, né? Ou então você cair do outro lado do universo que o pessoal julga que é infinito, né? E de repente é finito, porque tudo que se manifesta para a vida, por uma questão de lógica, tem que ser finito. Que manifestou para a vida tem forma, senão não é visível. Se tem forma e é vida, tem que ter movimento. Se tem movimento, desgasta-se. Desgastando-se, tem que passar pelo fenômeno de nascimento, crescimento, amadurecimento, frutificação, decadência e morte. Ora,
seja o que for. Ah, mas vai durar 1 bilhão de anos para dissolver e morrer. E daí? O que tem? Tempo não é nada, né? O tempo é apenas uma medida para estabelecer esses juízos, né, de propósito daquela própria criação que está ali. Com que propósito aquilo foi criado? Então tem o tempo para medir. Fulano teve numa vida, ele produziu isso, produziu aquilo. Ele foi um bandido, foi isso, foi aquilo, tal, desequilibrou o karma daqui, equilibrou de lá. Então o Triângulo das Bermudas é isso, né? Como outros tantos locais. Nós temos, por exemplo, aberturas nos polos aqui da Terra. Mas na maioria das vezes você não vai ver, você não vai conseguir perceber abertura nenhuma, né? No entanto, já descobriram coisas interessantes. Por exemplo, um ouvinte até pediu um dia para falar sobre a aurora boreal, né, no Polo Norte. Eu vou tocar nesse assunto. Como é que se explica que no meio do gelo, lá no Polo Norte, revoada de pássaros no meio do gelo? Que isso? Pássaro é bobo agora? Se eles buscam as andorinhas lá do norte, vêm fazer verão aqui em São José do Rio Preto, não sei onde, Bauru, né? Como é que é? É Bauru que as andorinhas vêm? Hein, Ailton? As andorinhas vêm para Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto, é. Rio Preto. A Rio Preto, São José do Rio Preto? Não é Ribeirão Preto, não, né? As andorinhas vêm lá do norte para cá. Você acha que bicho é bobo? Como é que aquele monte de passarinhos lá voando no gelo, para onde eles vão? Ah, então a abertura dos polos, ó. Tem um livro Terra Oca, interessantíssimo, né? A Terra, além de ser oca, tem um tubo que passa de polo a polo, né? Chamado Caijá. É nome estranho isso aí mesmo, porque é agartino isso aí. E tem um templo lá embaixo também de rituais, yoga, que a gente faz aqui na Terra também. Aliás, tem 2 templos, como explicar o professor Henrique de Souza, em 3 dimensões diferentes que correspondem à alma animal nossa, a alma espiritual e a terra aqui, né? Eu não sei se deu para você entender, Rosenvaldo, mas esses portais aí do tempo não são só das Bermudas, não, tem por todo canto. E quando o ser humano passava a fazer as chamadas viagens espaciais dele, quando ele conseguia velocidade de dobra, combustível suficiente, uma liga metálica para resistir a altas pressões e conseguir uma ambiência tipo terra dentro da nave, senão ele não vai, que ele morre no caminho, né? Aí ele vai perceber portais também extradimensionais no espaço. Vai ser mais interessante.